cada cidade tem sua realidade. Você veja, Brasília tem sua realidade, São Paulo tem a sua realidade, Rio de Janeiro tem a sua realidade. Então nós temos que conviver com essas realidades. Veja, por exemplo, no Rio é muito tradicional o uso da calçada pelos estabelecimentos comerciais. Você me pergunta, o Código de Trânsito tem algo a dizer sobre isso? Sim, o Código de Trânsito diz o seguinte, que a calçada ela é o local prioritário de deslocamento do pedestre, mas que, em situações específicas, nada impede que a calçada possa ser também utilizada, por exemplo, a título comercial, desde que permita ao pedestre o seu deslocamento sem prejuízo. Então, essa é a questão que nós temos que verificar, se há possibilidade de compatibilidade dos diversos modelos. Quando é possível fazê-lo, veja que a cidade do Guarujá, recentemente, fez um grande projeto de ciclovia, Santos está investindo fortemente em ciclovia, nós temos verificado o aumento de usuários de bicicletas numa intensidade que somente quem está afinado com a realidade das ruas, da dinâmica da vida social, pode testificar. Por quê? Eu tenho lido alguma coisa a respeito, sendo dito que existem dois Brasis. Um Brasil que se coloca dentro do carro e um Brasil que se coloca fora do carro. E quem que está fora do carro? Quem está fora do carro é o pedestre, é o ciclista, é o motociclista. Parece que existe uma verdadeira guerra estabelecida, especialmente entre motociclistas e condutores de veículos automotores de 4 rodas. Quando, na verdade, nós temos que buscar uma convivência harmônica, não uma guerra. É interessante pensar por esse aspecto de onde exatamente a pessoa está. Porque quando ela está, digamos ali, no cockpit do carro, ela toma um posicionamento, mas quando ela está atravessando a faixa de pedestre, ela tem uma outra visão. Nós vamos falar, inclusive, sobre a ciclovia, na verdade, até a regulamentação para ciclistas, daqui um pouquinho depois do intervalo. Nós vamos agora a esse rápido intervalo e já estaremos de volta com o programa Saber, Direito e Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate. Hoje nós estamos conversando com o professor Wander Ferreira, ele que ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça, Código de Trânsito. Temos aqui os temas, principais alterações do Código de Trânsito. A aula 2 foi disposições especiais aplicáveis aos crimes de trânsito. O 3, homicídio culposo e lesão corporal culposa. A aula 4 foi omissão de socorro e a 5, crimes de trânsito. Professor, no finalzinho do bloco anterior nós falávamos justamente, já entramos aí no aspecto os ciclistas e tal. A parte do Código de Trânsito destinada a ciclistas, ela não está regulamentada, né? Ainda não tem muito avanço, né? O código já está obsoleto nessa matéria. Na verdade, ele nasceu obsoleto, porque ele se fechou uma realidade que já era presente e que aumentou na medida em que esses anos se apresentaram, e nós chegamos hoje, em 2011, muito distantes da realidade. Basta ver que, quando o Código de Trânsito fala do pedestre, há um dispositivo, e quando ele fala dos direitos e obrigações do pedestre, ele chega a equiparar o ciclista ao pedestre, entendendo que tratam-se de uma mesma realidade em determinados contextos. Realmente existe aqui essa preocupação. Eu acho que hoje era necessário fazer uma profunda revisão do Código de Trânsito, não só sobre os aspectos administrativos, mas especialmente sobre os aspectos criminais, porque realmente hoje o operador do direito, o intérprete do direito, ele tem que fazer verdadeiras manobras, verdadeiras milagres para poder apresentar uma interpretação satisfatória, mercê da péssima redação de alguns dispositivos legais, da péssima técnica legislativa que foi empregada e gerando a necessidade de acrobacias jurídicas, né, para você dar efetividade à norma. Felizmente, nossos tribunais têm dado um bom resultado e a própria doutrina tem contribuído para isso também.
Mas me parece, especialmente o que diz respeito à embriaguez, por exemplo, hoje temos uma situação insustentável. Enquanto não houver uma reformulação do crime de embriaguez na condução de veículo automotor, nós teremos, a partir daqueles que têm conhecimento da norma, uma total condição de não aplicar essa regra. Ou seja, temos um tipo penal natimorto, um tipo penal que não vai valer especialmente para aqueles que têm informação e que têm o conhecimento. Quer dizer, quem não assoprar no bafômetro, quem não fizer exame clínico, naturalmente não terá quantificação necessária para poder se imputar o crime. A sorte do Código de Trânsito é que ele alimentou os fiscais, os policiais, os agentes de trânsito de condições de coibir a embriaguez pela via administrativa. E pela via administrativa há instrumentos necessários, suficientes até. Mas ainda assim é possível aprimorar esse campo, é possível melhorar também as disposições de caráter administrativo e fazer com que exista uma sintonia nas regras administrativas e penais para que possa haver tanto prevenção quanto repressão quando necessário. O senhor falou da lei seca, a chamada lei seca. O senhor acha que ela, digamos, pegou, está pegando ou não vai pegar? Em função dessa falha que o senhor cita também. Interessante. No Brasil nós sempre discutimos essa questão, se uma lei pega ou não pega. Me parece que ela pegou menos pelas suas qualidades, menos pelos seus atributos e muito mais pelo grande marketing que se fez dessa lei. Hoje você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar desse país e você vai ter uma descrição do que essa lei significa, ainda que de uma forma incompleta. Eu falava ontem com uma repórter aqui da TV Justiça e ela dizia da dificuldade que ela teve indo a campo perguntando às pessoas o que é direito. E as pessoas, numa cidade, na capital do país, não sabiam expressar o que significa direito, não sabiam expressar o que significa justiça. No entanto, se você perguntar para uma pessoa o que significa lei seca no trânsito, especialmente se ele for um motorista, ele vai dizer, olha, eu não posso beber, e se eu beber eu não posso dirigir. Então, ele tem a noção primária, que é aquilo que a norma busca. A norma não busca ser inacessível, ela não tem por objetivo ser rebuscada. Ao contrário, ela tem que ir ao encontro do cidadão. E todos os cidadãos têm que ter essa informação, têm que ter esse conhecimento. Então, me parece que, não pelas suas qualidades, até pelos seus defeitos, mas especialmente pela dimensão que ela acabou obtendo, mercê das discussões que ela gerou, e especialmente, aqui vamos aplaudir a ação dos órgãos de fiscalização. Aplaudir e criticar, simultaneamente. Aplaudir quando essas ações são realizadas, quando elas são intensificadas, quando você verifica a presença da polícia, dos agentes de segurança, dos agentes de fiscalização, atuando efetivamente. Você pode perceber também que quando essas ações não ocorrem, ou quando elas não se tornam visíveis, não adianta você afirmar depois que você tem ali números que demonstram a sua ação. Se essa ação não foi perceptível, se ela não foi visualizável, não tenha dúvida que é mais ou menos como acontece lá na sua própria casa. Ou seja, a criança, ela sabedora de que não pode praticar determinada conduta, se ela souber que há uma penalidade para aquela conduta proibida, ela não vai praticar. Por outro lado, se ela souber que a mãe não está olhando, que o pai não está olhando, pode ser que ela se sinta com o desejo de transgredir. Na medida em que você tem a certeza da punição, essa lição é muito antiga, vem lá de Beccaria, 1764, você terá com toda certeza a efetividade da norma. Ou seja, a norma pegou. Se de fato ela tem fiscalização, controle, punição e, acima de tudo, prevenção. No Rio de Janeiro, eu aplaudi a iniciativa de alguns policiais, que foi objeto de crítica pela imprensa de São Paulo. Alguns policiais do Rio de Janeiro, ao invés de determinar que a pessoa assopre no bafômetro, elas têm orientado a pessoa dizendo o seguinte: olha, estamos aqui numa operação, o senhor será convidado a soprar o bafômetro, mas eu gostaria de alertá-lo que o senhor não é obrigado a soprar o bafômetro. Isso foi extremamente criticado pela imprensa de São Paulo. Eu elogiei essa conduta, porque esse policial, ao assim fazer, ele está informando o cidadão de um dos seus direitos fundamentais, que é o direito de não se autoincriminar, que é o direito de não produzir prova contra si mesmo. Portanto, veja que até essa ação
da polícia, ela tem um caráter educativo, ela tem um caráter pedagógico. Por outro lado, não vamos esquecer que o bafômetro não é o único instrumento para aferir o fato de uma pessoa estar sob a influência de bebida alcoólica. Há instrumentos outros e os órgãos de fiscalização e dotados de poder de polícia têm essa condição de coibir esse nefasto comportamento, esse indesejável, criticável conduta que é o de dirigir sob efeito de substância alcoólica. Isso realmente é muito grave e você pode perceber que não é só o nosso país que se preocupa com isso. Todos os países do mundo civilizado, todos os países que se debruçaram sobre esse tema, têm realmente tomado medidas muito enérgicas e muito mais do que a nossa. A nossa lei seca, perto de outras legislações, é tímida. É uma lei ainda um pouquinho molhada. Nós temos aí inúmeros casos que vêm à mídia e que acabam reforçando essa necessidade, talvez até conscientizando. Nós temos notado que os órgãos de trânsito têm apelado, por exemplo, para campanhas publicitárias mais pesadas, com imagens mais fortes. É comum, por exemplo, nós passarmos, no final de ano, principalmente, pela Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos até estadual, e vermos ali verdadeiras campanhas que, ao bater o olho logo no início da viagem, você já viaja preocupado. É um carro pendurado, é um outro dentro de uma garrafa, né, simulando ali o que aquele carro, o motorista tenha. Aquele acidente tem acontecido em função da bebida e outras coisas até mais pesadas, que até às vezes para a criança que está no carro para explicar aquilo fica complicado. Mas talvez seja uma forma mais realmente por parte das nossas campanhas publicitárias de pegar, né, fazer valer essa imagem negativa, que é muitas vezes a velocidade, a própria bebida. E ocorre, quando eu vou viajar normalmente, que eu passo pela Polícia Rodoviária, em especial final de ano, talvez seja esse problema que você citou lá atrás, das coisas mais sazonais, a semana do trânsito, né? Mas talvez você já tenha também se deparado com essas cenas, né? Onde o carro está ali totalmente destruído, bem pertinho, próximo à pista onde a pessoa vai passar com o carro e velocidade baixa e vai realmente observar aquele veículo. E nesse caso eu realço a importância da imprensa, a importância da mídia, a importância até dessas ferramentas outras de educação, valendo-se de outdoor, de faixas. Eu acho que tudo é válido, tudo é esforço. Mas, repito, é um esforço que vem na linha de tapar buraco. Me parece que o grande drama reside ainda na introspecção, na introjeção dos conteúdos informativos lá no berço escolar. Me parece que ali realmente é o centro, e eu até acredito que alguns experimentos deveriam ser feitos para que nós pudéssemos ter parâmetros de comparação. Agora, por outro lado, vamos também ser bem sinceros. Temos visto exemplos de pessoas extremamente educadas, do ponto de vista formal, sim, do ponto de vista educacional, pessoas de um patamar social bastante elevado, transgredindo regras de trânsito primárias, com isso gerando morte, com isso gerando sequelas, muitas vezes permanentes. Nós temos aí no Brasil algo em torno de 200 mil acidentes de trânsito por ano com lesões permanentes. Então, são pessoas que ficarão paraplégicas, tetraplégicas, e o impacto disso realmente é gigantesco. Fala-se em bilhões de reais os prejuízos causados pela morte de trânsito. Isso financeiramente. Financeiramente, que é o menor dos problemas. Para a família, o retorno. Exatamente. Enfim, esse é o menor dos problemas, né? Eu falei das lesões permanentes, mas temos os eventos morte. Nós temos aqui, eu sinalizei na nossa primeira aula, um comparativo com a guerra do Iraque. Nós temos no Brasil 2 guerras do Iraque por ano. Porque na guerra do Iraque, pelos números mais otimistas, digamos, por uma ótica, ou pessimistas por outra, né, teriam morrido algo em torno de 110 mil pessoas. De 2004 a 2009, algo em torno de 20 mil pessoas por ano, num confronto bélico, numa guerra declarada. No Brasil, nós temos 35 mil mortes por ano. Alguns números apontam a possibilidade de chegar até 50 mil mortes por ano. Portanto, me parece que nós temos uma guerra instalada no país, declarada efetivamente, de uma forma implícita, e nós estamos aceitando esses fatos como sendo naturais, como sendo absolutamente consentâneos com uma realidade.
quando na verdade é possível coibir isso, é possível diminuir, mas é preciso haver um conjunto de forças e o código passa por esse conjunto. Uma pergunta que muitas pessoas se fazem, talvez o senhor como um especialista da área poderia dar essa opinião. Se nós temos uma velocidade limitada a 110, estou colocando aqui o extremo, a 110, por que os veículos não teriam um limitador de velocidade fora ambulâncias, carros de corpo de bombeiros ou até mesmo polícia, não estariam tão limitadas? Eu vou mais longe. Eu diria que nem a polícia, nem os carros de bombeiros precisam transitar numa velocidade superior a essa. Eu lembrava aqui, na nossa aula, o fato de que as polícias, as ambulâncias, eles não têm imunidade no trânsito. Eles têm tão somente preferência e precedência. Eles também têm que tomar cautela quando atravessam um sinal vermelho. Eles também têm que tomar cautela quando empreendem uma velocidade excessiva. Esses cuidados não se referem somente ao condutor comum, mas especialmente ao condutor profissional. Mas o que você está colocando foi objeto de uma profunda reflexão recente de um desembargador de São Paulo, meu grande amigo, o professor Luiz Antônio Risato Nunes. Ele nos convidou a refletir sobre a responsabilidade civil das empresas montadoras de veículos que colocam nas mãos das pessoas objetos, no caso os veículos, com esse potencial de causar dano. Ele defende a ideia de que, lógico, é uma reflexão, é um convite a um debate mais profundo, mais intenso. Ele deixa bem claro isso no seu artigo, mas ele assinala nessa direção. Ele diz o seguinte, que se uma pessoa conduz dentro dos limites estabelecidos de velocidade e ele, por erro, causa algum tipo de dano, ele é responsável. Agora, se ele está numa velocidade superior à permitida no país, que você muito bem colocou, é 120 km nas estradas, quando não há sinalização para tanto, na verdade, a empresa teria culpa concorrente, também com o motorista. Porque se ele empreender uma velocidade a maior, a empresa também contribuiu em dada medida para que tal ocorresse. E ele cita o Código de Defesa do Consumidor, que diz que o fabricante também é corresponsável com os prejuízos que vierem a serem causados. De tal sorte que se fala tem responsabilidade objetiva. Portanto, a sua colocação é muito pertinente. De fato, nós precisaríamos ter uma rediscussão da engenharia, e quando se fala em engenharia, não é só a engenharia das ruas, das avenidas, dos semáforos, dos mecanismos e equipamentos de controle. Engenharia de veículos também teria que ser rediscutida, porque hoje nós temos verdadeiras máquinas colocadas no trânsito com riscos de morte. Né? Alguns veículos que poderiam estar circulando melhor numa pista de corrida do que propriamente numa via de circulação. Sem dúvida. Bem, vamos aqui para a nossa parte de indicação de literatura jurídica. Nós temos aqui de Guilherme de Souza Nutti, o Código Penal comentado, a indicação que o senhor traz. De fato, eu lembro que existe uma edição mais atualizada, já 2010, o professor Nutti, ele é muito cuidadoso com a atualização, ele é uma referência na área e ele detalha aspectos também da Lei 9.503 de 97, com todas as suas atualizações, e é uma indicação muito interessante, mercê da visão doutrinária do autor, que se diferencia, né, até colocando alguns posicionamentos que são considerados minoritários. Mas eu reputo posicionamento de vanguarda e que, portanto, eu aconselho ao estudioso da área. Bem, nós temos aqui uma outra indicação, crimes de trânsito, volta-se aqui no caso mais ao tema do curso ministrado ao longo desta semana pelo senhor aqui na TV Justiça, e este? É o professor Damásio de Jesus, com quem tive a honra de trabalhar. Fui professor do Complexo Damásio de Jesus e posso testificar que é uma obra de extrema qualidade. Na verdade, o professor Damásio de Jesus foi um dos primeiros no país a fazer a obra de comentários do Código de Trânsito quando ele saiu. E, portanto, já é uma edição bem avançada, ele tem feito um acompanhamento diuturno também dos dispositivos, das alterações, mas eu chamo a atenção um aspecto único da obra do professor Damásio, que é o fato de que ele nos convida
a ter uma forma diferenciada de enxergar os crimes de trânsito. O professor Damasio entende que, ao interpretar o Código de Trânsito, nós devemos tirar os óculos do direito penal clássico e colocar os óculos do direito penal de trânsito, para entender as especificidades desse regramento, que merece uma interpretação própria a partir de suas particularidades. E este, Renato Marcão, Crimes de Trânsito, também é o mesmo título do Damasio de Jesus. O professor Renato Marcão, promotor de justiça, muito atuante, e tem também uma obra muito significativa. Ele também fez uma contribuição para o pensamento, para a reflexão sobre os crimes de trânsito, e ele traz também anotações jurisprudenciais bastante avançadas, permitem fazer um cotejo com o seu próprio pensamento. Ele traz divergências doutrinárias e também confrontos jurisprudenciais que permitem realmente um enriquecimento dos estudos dessa matéria. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao professor Wander Ferreira pelos esclarecimentos, pelo nosso bate-papo, também parabenizá-lo pelo curso ministrado aqui na TV Justiça sobre o Código de Trânsito. E lembro que você pode participar do programa Saber Direito Debate enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o Saber Direito Debate está disponível também no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.